Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do concurso de pessoas. Então, no título 4 do Código Penal, nós temos o concurso de pessoas, né? E esse título, ele é composto pelos artigos 29, 30 e 31 do nosso Código. No artigo 29, especificamente, nós temos as regras em relação à participação do agente no crime, né? As circunstâncias incomunicáveis estão no artigo 30 e os casos de imputabilidade no artigo 31. O concurso de pessoas, também conhecido como concursus delinquentium, ocorrerá quando mais de um agente concorrer para a realização do crime. Então, são agentes em concorrência. Todos os agentes concorrentes deverão possuir o mesmo propósito criminoso. Então, são requisitos para o concurso de pessoas a pluralidade de agentes, a pluralidade de condutas, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e identidade de infração penal. O requisito primário para o concurso de pessoas é a pluralidade de agentes e de condutas. Essas condutas, elas devem se entrelaçar, né, através do nexo de causalidade, ou seja, devem constituir uma causa ou concausa do crime, né? Subjetivamente, os autores eles devem ter consciência da união para a prática do mesmo crime, ou seja, uma identidade com relação à infração penal. 3 teorias discutem a incriminação dos agentes em concurso de pessoas: a monista, a pluralista e a corrente dualista. Pela teoria monista, o fato praticado pelos agentes em concurso deve manter-se único. Então, exemplo, o José, o João e o Antônio resolvem roubar uma casa com pessoas no seu interior. O Antônio fica no carro esperando os comparsas. O João, ele arromba a porta e vigia as vítimas, ameaçando-as com uma arma de fogo, por exemplo, enquanto José limpa o cofre. Em determinado momento, vamos imaginar, uma vítima reage e João a mata. Todos os agentes serão incriminados pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, apesar de José e Antônio não desejarem a morte da vítima. Esta é a teoria monista. De acordo com a teoria pluralista, cada um dos agentes responderá pela conduta e subjetividade específica. Então, José, João e Antônio, né, no mesmo exemplo, resolvem roubar uma casa, né, essa casa com pessoas no interior. O Antônio fica no carro esperando, né, os comparsas. O João arromba a porta e vigia as vítimas, ameaçando-as, né, com uma arma de fogo. E o José limpa o cofre. Em determinado momento, uma vítima reage e João a mata. Cada agente será incriminado por sua conduta específica. Então, José e Antônio por roubo e João por latrocínio. Segundo a teoria dualista, tem-se um crime para os autores, que serão aqueles que realizam o núcleo do tipo, e outro para os partícipes, que realizam as condutas não nucleares, né? O artigo 29, especificamente, ele diz: quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena ela pode ser diminuída de 1/6 até 1/3. No parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pois muito bem. Então, o artigo 29 do Código Penal, literalmente, ele diz: quem de qualquer modo concorrer para o crime incidirá nas penas a este cominadas, isso na medida de sua culpabilidade. Então perceba-se que o Código Penal brasileiro ele adotou a teoria monista. Todos os agentes em concurso todos os agentes que estão em concurso de pessoas responderão pelo mesmo crime. Ressalte-se, porém, a expressão na medida de sua culpabilidade. Ou seja, refere-se isto a uma possibilidade de maior ou menor sanção aos agentes concorrentes. No parágrafo 1º, a lei ela vai determinar que a participação for de menor importância, a pena ela vai poder ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então, a participação de menor importância tem uma diminuição de pena. E no parágrafo 2º do artigo 29, a lei ela determina que se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena ela será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O Código Penal, no artigo 29, nesses parágrafos, ele timidamente ele sugere a diferenciação entre autor e partícipe. Várias teorias penais procuram diferenciar o autor do partícipe. De acordo com a teoria unitária ou subjetiva, não existe a diferença entre autor e partícipe. Já para a teoria dualista ou objetiva, existe a distinção entre o autor e o partícipe. O autor seria quem realiza a ação nuclear. Então, é a teoria objetivo formal. Ou seria também quem contribui objetivamente de forma efetiva para o resultado, podendo não ser aquele que realizou a conduta nuclear, que é a teoria objetiva material. O nosso código, ele adotou a teoria objetiva formal. Assim, autor será quem realiza a conduta nuclear e partícipe aquele que dolosamente contribui de qualquer forma para o crime. No artigo 30, nós temos a questão de circunstâncias incomunicáveis. Então, no artigo 30, ele diz que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Quer dizer, se comunicam ou não ao agente em concorrência. O artigo 30, ele diz que não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal,
salvo quando elas forem elementares do crime. Elementar de um crime é toda a circunstância ou condição que, se nós excluirmos do tipo penal, não configuraria mais crime. Então, no crime de homicídio, matar alguém, se nós excluirmos o verbo matar, não se configura o crime de homicídio. Se excluirmos a palavra alguém, também não se configurará mais também o homicídio. Então, são elementares do crime, Já as condições de caráter pessoal, que podem ser elementares ou não, elas são relativas à idade do agente, à reincidência, por exemplo, e ao parentesco. Então, o artigo 30 determina que essas circunstâncias e essas condições de caráter pessoal, se forem elementares do crime, porque podem não ser, elas se comunicariam aos agentes concorrentes. Então, no crime de infanticídio, por exemplo, se você for ver o tipo penal, a mãe, em razão do estado corporal, mata o próprio filho durante ou após o parto. E aí vem a pergunta, se o marido auxilia a mãe, a mãe, nestas que está nas condições do artigo 123, a matar este filho, Então, nós temos aí um concurso de pessoas, no caso a mãe, e o marido. Pela regra do artigo 30, as circunstâncias e as condições pessoais, quando elementares do crime, elas se comunicam aos agentes concorrentes, ou seja, desta forma, o marido, ele responderia por infanticídio, pela participação no infanticídio, e não por participação em homicídio, ou por homicídio, pois o estado corporal, e as demais circunstâncias, são elementares do crime de infanticídio. Ok? E, finalmente, no artigo 31, nós temos os casos de impunibilidade, dizendo que lá o ajuste, a determinação, ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado, ou seja, nós temos crimes, com associação criminosa, você pune sim o ajuste, Então, ali está uma regra que existem exceções, ok? Então, pessoal, muito bem, vamos parando por aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal, até mais.